Queridos, a paz do Senhor a todos, todos bem? Graças a Deus por mais uma semana que se foi, por mais uma semana que inicia e por estarmos outra vez na casa de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, agradecer ao pastor Josué Brandão, o meu pastor, pelo convite, pela agenda, pela indicação de estarmos aqui. Uma responsabilidade tamanha, enorme, uma responsabilidade muito grande, e louvo a Deus por esse momento. Quero cumprimentá-lo na pessoa do pastor Osni, vice-presidente, e cumprimentando-o, estendo a minha saudação aos nobres companheiros de ministério. Deus os abençoe. A esta igreja amada, quem eu amo de coração, glória a Deus, e aos queridos que estão agora conectados em casa ao redor do mundo, acompanhando o nosso culto de celebração nesta noite de domingo. Sejam bem-vindos. A sua casa hoje é uma extensão da Cristianismo Sem Fronteiras, uma família para pertencer. Glória a Deus. É um momento rico de poder contribuir com o culto e deixar as nossas vidas na mão de Deus para sermos instrumentos do Senhor, para sermos usados conforme a vontade de Deus. Glória a Jesus. Os louvores nos levou a um clima de alegria, de palavras proféticas e de promessas da parte do Senhor. Deus continue abençoando o nosso ministério de louvor, Ministério ID. Queridos, permaneçam sentados, por favor. Vocês já ficaram em pé por um bom tempo. Nós queremos convidá-los para a leitura da palavra, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao versículo de número 38. Lucas 2, do 25 ao 38. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 25. Nós queremos nesta oportunidade trazer uma breve reflexão. Quero ser breve naquilo que o Senhor me trouxe, falar apenas o que o Senhor nos trouxe, mas quero trazer de forma clara para que você absorva, entenda, compreenda a mensagem que Deus colocou em nosso coração. Todos encontraram? Alguns amém, né? Todos encontraram? Glória a Deus. Havia ou morava em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, e pelo Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus, ou cantou um hino que dizia assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe ficaram perplexos, se maravilharam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma,
para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Ensaiam um coro de glória a Deus. Eu vou contar até 3 e você diz glória a Deus. 1, 2, 3. Amém. Você deu glória a Deus, acredito que pela leitura, pelo trabalhar de Deus. Nesta noite, queridos, nós queremos trazer uma palavra, uma reflexão expositiva desse texto, para entendermos melhor algumas coisas que estão nas entrelinhas e também compreender mais um pouco da vida desses 2 personagens que pouco se fala neles. Poucas pregações, poucas mensagens, poucas leituras, poucos estudos, quase nada nós ouvimos falar a respeito de Simeão e Ana. Sim ou não? Você já ouviu muitas pregações a respeito deles? Aliás, tem muitos personagens na Bíblia, né, pastor Evandro, que pouco nós falamos. Quer ver um personagem na Bíblia que eu amo e que pouco se prega sobre esse personagem? Maria, a mãe do Salvador. Pouco se prega sobre a honestidade, a sinceridade, a santidade, os valores, os princípios e o coração aberto para ser a mãe do Salvador. Pouco se prega sobre algumas personalidades das Escrituras. E quando alguns dias eu estava lendo e orando, e o Senhor me incomodou a conhecer um pouquinho a história que Lucas contou sobre a chegada de Jesus no templo e a presença de Simeão e Ana. Mas para entender melhor esse texto aqui, nós vamos fazer uma viagem antes. Eu quero lembrar que há uns 2 meses atrás, o presbítero Jones pregou uma mensagem aqui, uma mensagem também expositiva, e com o título O Juiz no Banco dos Réus. Eu não sei se vocês lembram dessa mensagem, com base no livro de Malaquias, o último dos profetas. Ele ministrou sobre o povo colocando a culpa em Deus. O povo se queixando com o Criador, voltando-se às suas misérias e achando que Deus era o culpado daquela situação. E ele ministrou sobre esse tema, o juiz, Deus, sendo colocado pelo povo no banco dos réus. E ele comentou justamente sobre isso. Malaquias foi o último dos profetas. Quero lembrar aqui que, primeiro, Deus, para o cumprimento de uma promessa feita em Gênesis 3,15, que da descendência da mulher surgiria um varão que esmagaria a cabeça da serpente, o Senhor então resolveu criar um povo, uma nação, a partir de Abraão vindo Isaac, de Isaac vindo Jacó, que se tornara Israel. Por conta da fome, Israel teve que morar no Egito, e o povo de Deus no Egito tornou-se escravo por 430 anos. E depois voltou para Canaã, um povo numeroso, enfrentou batalhas, guerras, um povo que sofreu ataques das nações vizinhas, mas um povo que recebeu a promessa, porque Deus disse para Abraão assim: a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Abraão não fazia ideia
que hoje eu e você fazemos parte desta profecia. Porque Deus não estava falando apenas dos filhos que sairiam do DNA dele. Ele estava falando da descendência que Deus daria. E quando então Deus organizou a nação de Israel, que foi regida por reis, juízes, e o culto judeu que era administrado por sacerdotes, e Deus levantou profetas. Qual era a função do sacerdote? Além de oferecer o sacrifício, o sacerdote era o porta-voz do povo para Deus. Diga comigo, o sacerdote, está fraco, o sacerdote era porta-voz do povo para Deus. E Deus então levantou profetas, não eram adivinhos, eram profetas. Eles profetizavam sobre o presente do povo, sobre o futuro, e houve profecias que ainda não se cumpriram, que foram ditas por alguns profetas. Os profetas, portanto, recebiam de Deus e transmitia para o povo de Israel. E durou isso durante muitos anos, e você se lembra de muitos profetas. Você pode lembrar de profeta como Eliseu, como Elias, como o próprio Moisés, que também profetizou. Você vai lembrar de Zacarias, você vai lembrar de Obadias, de Ageu, de Naum e do próprio Malaquias. Em Malaquias, Deus então encerra, e esse período que eu quero falar aqui, que é chamado de silêncio de Deus, os 400 anos de silêncio, que eu não concordo bem, porque Deus é um Deus vivo, que fala sempre. Você não entendeu? Deus é um Deus vivo e que fala sempre. E nesse texto que nós lemos, nós vamos provar que durante os 400 anos chamado de silêncio, Deus falou com alguém. Deus falou com algumas pessoas. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Que Deus falava, mesmo naquele período, que é chamado intertestamentário, que é chamado de período interbíblico, que é entre o Novo e o Velho Testamento, que podemos chamar também de silêncio da era profética. Se quiser anotar essas coisinhas, isso vai ser bom para você. Silêncio da era profética. Qual foi o último dos profetas? Quem lembra? Malaquias. Houve um dia, pastores, que Malaquias entregou a última profecia. E todos os profetas, após entregar a profecia, eles se apresentavam a Deus para receber de Deus novas mensagens. E houve um dia que, ao término daquela profecia, Malaquias volta para casa e passa o dia, e passa a noite, e amanhece o dia, e Deus não fala nada com o profeta. E passa-se um ano, e passa 2 anos, e passou 3 anos, e sumiu as visões, as revelações e as palavras de profecia, as palavras proféticas, através da era profética. Passaram-se 50 anos e Deus não se manifestou. A escola de profetas começa a admitir os seus funcionários, começa a diminuir o seu corpo docente, o seu corpo administrativo. E houve um dia que pegaram a chave da escola e entregaram a quem de direito. Fechou-se a escola de profetas em Israel. Passa-se 100 anos. Deus não fala nada através de profetas, não levanta mais ninguém como profeta. Passa-se 200 anos e nada, 300 anos, nada, 400 anos, nada. Lembrando que nesses 400 anos, Israel fica sob domínios de nações diferentes. Nações como a Grécia, nações como
Roma, como a Pérsia. Houve batalhas dos macabeus, houve derrotas, houve ganhos, mas houve um silêncio muito grande. Porém, o culto judaico continuava a acontecer no templo. O sacerdote continuava a atender o povo. O sacerdote continuava a apresentar as crianças. O sacerdote continuava a oferecer sacrifício, porém Deus não falava através de profetas. Mas havia uma promessa, Deus havia feito uma promessa para o povo de Deus, para o seu povo. A promessa de um redentor. O próprio Moisés disse que Deus levantaria um redentor semelhante a ele, um legislador, um profeta. Davi disse assim: ó Israel, espera no Senhor teu Deus, porque Ele te dará um consolador. Jó, em meio à sua tribulação, disse: eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Isaías disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Promessa existia. E se nós pegarmos a média de idade do povo judeu naquela época, que era de 80 a 90 anos, em 400 anos nós temos 5 gerações. E morre a primeira geração, e morre a segunda geração, e morre a terceira geração, e morre a quarta geração, e morre a quinta geração. Israel estava mergulhado, como bem disse o pastor Manassés, se referindo ao tempo presente, a uma era sombria, triste, de ausência da voz de Deus, uma era de cinzenta, uma era de frieza espiritual, crise espiritual. A crise espiritual tomava conta da vida do povo de Deus. Houve crise histórica porque o povo se misturou com todas as nações, com os persas, com os gregos, com os romanos. Houve também crise culturais, porque o próprio culto foi misturado. O povo já não era ortodoxo. Houve crise política e social. Mas saiba, queridos, que nesse período também levantou grupos políticos sociais ligados à religião, como os herodianos, os fariseus, os saduceus, os zelotes. Enfim, o povo de Deus estava sobre uma demanda de gregos e romanos. O sacerdote apenas administrava o culto, mas quem mandava era o sistema religioso de Roma, o sistema político de Roma. Era administrado sobre 2 viés. Herodes, que era descendente de judeu, administrava de um lado, mas Pilatos é quem governava, que era romano. Era uma total dependência dos poderes estrangeiros. Israel estava em uma calamidade total. Dá para os irmãos entenderem a situação espiritual de uma nação com a ausência de profeta e com a mistura de povos que não era o povo de Deus. Qual não era aquela situação? Mas, queridos, nesse período de silêncio, nós aprendemos 3 coisas. Israel estava pagando pelos seus próprios erros. Em primeiro lugar, aprendemos isso. Não foi culpa de Deus esses 400 anos de silêncio. Eles estavam pagando porque Deus vinha alertando. Deus vinha alertando. Deus vinha avisando. Deus vinha avisando dos pecados monstruosos do seu povo. Através dos profetas, Deus vinha alertando a Israel. Mas o povo continuava a rebelião contra Deus. Segunda coisa que eu aprendo é que Deus estava preparando o cenário. Jesus haveria de nascer naquele tempo. E quando vieram os gregos, os persas e os romanos,
era justamente porque eles teriam que ver o Messias e voltarem para as suas terras com a notícia e a proclamação de um novo reino. Deus estava preparando o cenário de Jesus nascer. A terceira coisa que nós aprendemos é que Deus conservou remanescentes. E aí a gente chega na história que nós lemos. E quando eu disse que eu não concordo bem com a palavra, os 400 anos de silêncio de Deus, e eu posso lembrar aqui a vocês que enquanto não tinha profetas, Deus se utilizava de pessoas para ensinar a sua palavra aos seus descendentes. A palavra é ensinada de pai para filho. E cada geração que ia nascendo, que não viu profeta, que não conheceu nenhum profeta, ia lembrando: não, mas os meus pais ensinaram que Deus prometeu um Redentor. E nesse último ano, no ano 400, Deus começa a fazer algumas manifestações com a geração que nasceu, faltando 50 anos para completar o período 40, 50 anos, mais ou menos 330 a 340. Nasceu uma geração ali chamada, eu vou citar aqui alguns nomes: Zacarias, Isabel, Maria, José, Ana e Simeão. Essas pessoas nasceram justamente no período, no último centenário do silêncio da era profética. E Deus conversou com estas personagens do último ano do silêncio profético. Não preciso citar as outras conversas que Deus teve, nem com Zacarias, porque você lembra, nem com Maria, porque você lembra. Nós vamos fixar aqui na nossa leitura esse episódio, esse acontecimento. E Lucas narra, e se a mídia puder nos ajudar, mantenha aí o texto lido, por favor. Mas me dê a princípio o versículo de número 21 e 22 de Lucas 2. Quando, após o nascimento de Jesus, 8 dias depois que Jesus nasce, José e Maria, eles não vão a Jerusalém. Eles circuncidam o menino em casa, em Nazaré mesmo, na sua própria cidade. E cumprindo-se o tempo de mais 30 dias, para completar os 40, versículo 22, aí sim eles sobem a Jerusalém. E eles vão a Jerusalém para apresentar um par de pombinhos para a purificação de Maria. A lei ordenava isso. E a palavra de Deus nos diz que eles foram. E o texto que nós lemos, aí começa a maravilha da nossa história. E eu creio que você vai compreender. O texto que nós lemos, e foque por favor o versículo 25 a seguir. A Bíblia diz, e tem a biografia de um homem chamado Simeão, que morava em Jerusalém, era temente a Deus, e ele esperava a consolação de Israel. Mais forte, dê um glória melhor. Simeão esperava a consolação de Israel. Quem precisa de consolo? Quem está triste, quem está chorando. Israel chorava e lamentava. E Simeão, ele esperava a consolação. Sabe por que ele esperava, pastores? Olha o que diz o versículo 26, e aí eu digo que no silêncio dos 400 anos, Deus falava com alguém. No 22 está dizendo que foi revelado a ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes dos seus olhos ver o Cristo, o Salvador. Em que período ele ouviu isso? No último centenário dos 400 anos. Nos últimos 100 anos, quando ele nasceu. Sabe por que ele ouviu? Olha o que diz a última parte do versículo 25.
ele era temente a Deus, esperava a consolação de Israel, mas tem um segredo aqui, ó. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre a vida deste homem. Ele resolveu não andar como andou Israel, afastado de Deus, mesmo sem ter profeta. Mesmo com a ausência das profecias, ele manteve-se íntegro e com o Espírito Santo na vida dele. Aí ele recebe essa revelação: Simeão, tu não vai morrer antes dos teus olhos contemplar o Salvador. Ok? E aqui agora eu fico conjecturando. Cumprindo-se os 40 dias, José e Maria planejam a sua viagem para onde? Para Jerusalém. Para que lugar? Para o templo. Organiza tudo. Prepara a bolsa do menino Jesus, as roupinhas. Pega o par de pombinhos e parte para Jerusalém. Enquanto eles vão para Jerusalém, vão chegando próximo de Jerusalém, para toda a Jerusalém, para todo Israel, era um dia comum. Era um dia qualquer, senhores. Amanheceu. Um pegou a sua enxada e foi para a roça. Outro pegou o seu barco, as suas redes e foi pescar. Aleluia. Outros pegaram os seus cestos e foram colher seus frutos. O sol brilhava. E lá vai José e Maria para Jerusalém. E nas entrelinhas do versículo 27, e pelo Espírito Santo foi ao templo. Em algumas visões, em algumas versões, está dizendo: Simeão foi avisado e ele foi para o templo naquele dia. Ah, se eu fosse você, eu já tinha dado um glória a Deus com isso. Olha só que coisa, não é coincidência. Entenda, José e Maria preparam tudo e vai para Jerusalém para a cerimônia de purificação e a oferta dos 2 pombinhos. Chegando em Jerusalém, o Espírito Santo vai na casa de Simeão. Ei, Simeão, eu disse para você um dia que você não ia morrer antes dos teus olhos verem o Cristo. Se arruma agora, vai para o templo porque o menino está lá. Foi mais ou menos assim. Qual foi a alegria de Simeão naquela hora? A festa que Simeão, aquele idoso de cabelo e barba branca, os cabelos brancos e as barbas brancas, coração já fraco, mas a esperança fortalecida na promessa que Deus tinha lhe feito no período do silêncio. Se você tem promessa, guarde a sua promessa. Aliás, se você tem, não. É uma injustiça que nós cometemos ao falar isso. Porque Deus tem promessa de vida eterna. E essa é a maior de todas as promessas para a sua igreja. Simeão ouve a voz do Espírito Santo, pastorzinho. Se arruma. Aleluia. Se arruma e parte para o templo. Quando ele chega lá, o Espírito Santo diz: é aquele casal, é aquele menino que é o Messias, o Cristo Salvador. Para quem vinha de 400 anos de silêncio, para quem conhecia a história de Israel, de uma promessa desde a queda de Adão e Eva, aquilo ali para Simeão foi o cumprimento da maior alegria da sua vida. Eu vou dizer porque foi a maior alegria. E Simeão se aproxima. Me dá por favor o versículo 29 a seguir. Ah, se eu soubesse cantar. E Salomão abre a boca naquele momento, ao tomar a criança nos braços. Aleluia.
Eu acredito que o velho Simeão tremia um pouco as mãos. O coração estava igual ao meu quando eu subi nessa tribuna. Os olhos de Simeão lacrimejavam, mas ainda tinha visão para enxergar o Messias. Ele tomou o menino nos braços e cantou: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ei, além dele ver o Cristo, a visão dele era sem fronteiras. Ele não viu um Cristo para Israel. Ele disse: esse menino, esse Cristo, esse príncipe é para todas as nações, pois já os meus olhos viram a tua salvação, tu preparaste perante a face de todos os povos. E ainda disse mais no louvor, na música: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Ah, se nós pudéssemos cantar esse cântico, repetir a alegria de Simeão naquela hora. Não foi coincidência toda essa montagem, era Deus cumprindo. Ei, quando Deus quer cumprir algo em sua vida, não precisa da tua ajuda. Ele te avisa: é agora, chegou a hora, e vai cumprir, pronto. Aleluia! Não acabou o culto, não. Simeão cantava, cantava, cantava. Chegou perto de Maria e disse: esse menino será para a elevação de muitos, para a queda de muitos. E tem mais: esse menino, tu vai passar por dores terríveis por causa dele. Ele profetizava sobre o futuro de Jesus e as dores de Maria. A festa ainda continuava, a festa ainda estava ali. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém no templo via, só Simeão viu. Você entendeu ou não? Você não entendeu ainda? Estava uma multidão ali, o templo funcionava normalmente. Não só foi um casal que chegou para apresentar culto ali, não, para apresentar oferta, não. Era dia de oferecer ofertas. Tinha muita gente no templo. Só Simeão viu o menino. Só Simeão viu. Ei, em meio ao mundo que nós estamos vivendo, eu e você precisamos ter visão de Deus em nossas vidas. Aleluia! O culto continuava, maestro. A festa estava ali acontecendo. De repente entra uma senhora, profetiza Ana. Está vendo o que Deus fala? Deus não levantou profetas, mas tinha uma profetisa em Israel no tempo do silêncio de Deus. Ei, mesmo que acabe todos os teus amigos, Deus levantará amigos para cuidar de você. Deus levantará pessoas para cuidar de você. Faltou profetas em Israel, mas tinha uma mulher. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser, temente a Deus também. Ei, ela não recebeu nenhuma profecia não, mas quando Ana entra no templo que vê o casal, eu vou repetir, tinha muitos casais com crianças ali. Ana chega ainda quando Simeão estava fazendo a festa. E quando Ana chega, ela olha para todo mundo no templo, e ela olha para aquela criança, e diz o seguinte, aleluia, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos que esperavam a redenção de Israel. Ana, quando entrou no templo, viu. Mas eu quero te trazer algumas coisas aqui. Quem era Ana? Uma profetisa, viúva. Alguns textos acham que Ana tinha 84 anos de idade. Outros dão a entender que ela tinha 84 anos de viuvez. E ela viveu 7 anos casada.
Não importa se era 84 anos de viuvez ou 84 anos de idade. O que me chama a atenção é que essa senhora, ela tinha idade avançada, mas a Bíblia diz que ela não se afastava do templo. Ela orava, ela jejuava de noite e de dia. Ela orava e jejuava e ia ao templo quando? Uma vez por semana? De noite e de dia. A Bíblia diz assim: ela não se afastava do templo, nem de noite e nem de dia. 84 anos de idade, o mínimo que ela tinha. Mas todos os dias estava lá. E naquele dia, ao chegar no templo, ela olha para todo mundo, mas reconhece o menino, o Messias. Reconhece Jesus como Cristo. E fala de Jesus para todos que estão. Ela pregou, tornou-se um culto naquela hora. Ana pregou para todo mundo. Pouco se sabe sobre a família de Ana, sobre Simeão. A tradição judaica conta que Simeão era filho de um rabino chamado Eiel. A tradição judaica conta que Simeão foi o pai de Gamaliel, que no julgamento dos apóstolos para ser condenado, ele se levanta e diz assim: varões, vamos ter cautela. Já se levantou muitos profetas por aí e nenhum deles foi para frente. Deixa esse povo quieto, porque de repente a gente está comprando briga com Deus. Sabe quem era esse mesmo Gamaliel? O que foi instrutor do apóstolo Paulo. A tradição diz que Gamaliel era neto de Eiel e filho de Simeão, aquele que durante o período do silêncio e no último período do silêncio, ei, deixa eu te falar uma coisa, e todo mundo sabe isso aqui, quando passa mais de 100 anos, uma história é esquecida. Israel ficou 400 anos de silêncio de profeta, mas a promessa do Messias estava no coração de muitos remanescentes. Por quê? Porque Israel esperava pelo Cristo, Israel esperava pela promessa. A alegria de Ana contagiou todo mundo, ela pregava para todo mundo no templo. Simeão fez a festa, e agora eu digo porque foi o dia de maior alegria para ele. Na hora do cântico ele disse assim: Senhor, pode me levar agora, porque os meus olhos viram a tua salvação. O que era que ele queria mais na vida, se os seus olhos viram a salvação? Aqui entra uma palavra profética. O que é que a igreja do tempo presente quer mais, se ela já tem Jesus de Nazaré? Aleluia! Simeão não queria mais nada. Cumpriu-se o dia, cumpriu-se a hora, seus olhos viram. Estamos em tempo de crise, isso não podemos negar. Estamos em tempo de frieza espiritual. Estamos em tempo de mornidão. Estamos em tempo em que o mundo já se esqueceu de Deus. Estamos em tempo de que nossos adolescentes e os nossos jovens estão sendo envenenados nas nossas universidades. O ateísmo tem crescido de forma absurda. E é lamentável, de vez em quando a gente ouve alguns pais dizer assim: ora por mim, ora por os meus filhos que foram criados na igreja, porque hoje eles já não acreditam mais em Deus. Estamos vivendo em um tempo em que o formalismo, em que o globalismo, em que a apostasia, a mornidão, o relativismo, o secularismo tem calado muita gente. Mas eu sei que essa igreja é uma igreja de remanescentes, que espera a promessa da vinda de Jesus. Coloca-se de pé, por favor. E eu quero
concluir essa reflexão nesta noite, te lembrando algumas coisas. Eu quero te lembrar que Jesus vem. Eu quero te lembrar que Jesus vem. Não podemos esquecer. E deixa eu te dizer uma coisa, é lamentável. Já não se prega mais sobre a vinda de Jesus, isso é fato. Em muitos púlpitos aqui pregamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Já tem muita gente que não acredita mais no texto bíblico que Jesus diz que vem. É tempo de apostasia. É um tempo de... Deus não está em silêncio. Deus continua falando. Deus continua alertando. Mas nós estamos vivendo uma geração. E tem muita gente por aí pregando e dizendo que não é no sentido literal a vinda de Jesus. Isso é lamentável. João 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. No Monte Betânia, enquanto Jesus é assunto ao céu, 2 anjos vestidos de branco desce, para em frente aos discípulos e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, ele há de voltar como para o céu vestir. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram na esperança ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, e encontraremos juntamente com estes, com Ele nas nuvens do céu. Jesus vem. Ou preguem já dizendo que não é literal, ou muita gente não acredita. Deixa eu te chamar a atenção nesta noite, porque esta mensagem veio de Deus para a minha vida e para a tua vida. Alerta o teu coração, assim como Simeão estava atento para a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nesses últimos dias está dizendo para você: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam-se, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, o mundo girava normalmente. Acontecia tudo, comprava-se, vendia, negociava, estava tudo normal. O velho Noé está pregando, mas estava tudo normal. O velho Noé estava pregando, mas ninguém acreditava. Até o dia que começou a chover. E choveu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 40 noites. E só escapou quem acreditou na mensagem do dilúvio. Noé em sua casa. Só serão arrebatados aqueles que crer que ele vem. Só subirão para morar com ele aqueles que acreditam na sua vinda. Ou o mundo entre no secularismo ou não, ou muita gente esfria o seu amor ou não, ou muitos pregadores preguem que ele não vem. Eu acredito, pastor Moisés, Jesus vem. Aleluia. Desanima não. Deixa eu te contar uma história bem rápida. 3 jovens procuraram o seu pastor e disseram assim: pastor, o que é estar cheio do Espírito Santo? Mais ou menos assim como Simeão estava no tempo do silêncio. Você viu no versículo? Era um homem justo, temente, e o Espírito Santo estava com ele. 3 jovens procuraram o seu pastor. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? O pastor pega uma peneira de tala, entrega aos 3 jovens e disse:
vão à lagoa e enchem essa peneira de água e tragam para mim. Um olhou para o outro olhou para o outro, riram e disseram: vamos. E no caminho um dizia para o outro: o pastor está de brincadeira. Como podemos trazer água na peneira? Foram até a margem do lago, sentaram, pensaram. 2 foram embora. Um ficou ali à margem da lagoa. O pastor desce ao encontro deles, encontra apenas um e diz: você está aí ainda? Ele disse: meus colegas se foram e eu estou aqui pensando como é que eu faço para encher essa peneira. Ele disse: só tem um segredo, deixe ela dentro da lagoa por um período, as taliscas vão se inchar, vão fechar os orifícios e você consegue levar água. Você só consegue levar água na peneira se deixar ela mergulhada. Aí o pastor conjecturou: sabe o que é isso que eu estou dizendo? Você só consegue ficar cheio do Espírito se ficar mergulhado dentro da graça, mergulhado no Espírito Santo. Aí sim se enche. Sabe qual é a igreja do arrebatamento? Não é a igreja do barulho, não é a Assembleia de Deus dos últimos dias, não é a presbiteriana renovada, não é a wesleyana, não é a católica apostólica carismática romana, não é a B ou C, é a igreja que está mergulhada na promessa do Espírito Santo, porque Jesus voltará para levar a sua igreja.